boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma live do Clube do Conhecimento. Esse que é o benefício que a Assiste traz para os seus associados, não somente seus associados, mas também quem nos acompanha aqui nas redes sociais. Você que é servidor, você que é familiar de algum servidor que tem aí acompanhado, segue a Assiste, acompanha nossas atividades. Essa aí é mais um convite para vocês a estarem participando dessa live do Clube do Conhecimento, que para quem não conhece é um benefício onde a gente tenta trazer sempre um assunto relevante para a sociedade, para estar debatendo com vocês aí, falando um pouco sobre questões relevantes que a gente acredita que vai agregar aí a vida de vocês, trazendo aí uma qualidade, um bem-estar. E para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, eu faço parte aqui do time de benefícios e parcerias da Assiste, e hoje a gente vai falar, como vocês já devem ter visto aí no título da live, sobre gestão do tempo e planejamento social, planejamento pessoal. O quanto esse tema é hoje, na atualidade, no mundo em que vivemos, um assunto tão importante, um assunto tão primordial, pois justamente a gente sabe que o nosso tempo está cada vez mais curto, parece que cada vez mais o tempo passa mais rápido, o nosso dia ele parece que ele está cada vez com menos horas, e é verdade, hoje em dia a gente tem bastantes afazeres, hoje a gente tem essa necessidade de pensar no nosso dia, fazer um planejamento talvez do início ao final do dia. Então, é de extrema importância que a gente consiga ter uma gestão desse tempo, ter um planejamento com relação às nossas atividades cotidianas. E para isso, hoje a gente traz, como a gente faz sempre aqui com o Clube do Conhecimento, uma pessoa que pode realmente tratar disso, falar com maior propriedade sobre isso, que é o professor Ronaldo Granha, ele que faz parte aí da nossa parceria, ele integra o corpo de docente da nossa parceira Faculdade Estácio de Sá. Para quem não sabe, a Assiste ela tem um desconto, ela tem uma parceria com a Faculdade Estácio de Sá, e por isso nossos associados eles têm aí condições especiais para poderem estar fazendo a sua graduação, a sua pós-graduação na Universidade Estácio de Sá. Boa tarde, professor Ronaldo. Boa tarde. Estamos ao vivo? Já estamos ao vivo, professor. Você consegue me ouvir bem? Consegue me ver? Tudo tranquilo. Maravilha. Pessoal, peço aí só para caso vocês identifiquem algum ruído, alguma questão com relação à conexão, áudio, vídeo, deixar aqui nos comentários que a gente resolve aqui qualquer questão, qualquer intermitência. Mas antes de mais nada também, agradecer aí, professor, por ter aceitado esse nosso convite, agradecer aí pela disponibilidade e vou te deixar à vontade aí para se apresentar, falar um pouco do seu trabalho. Tá ok. Bom, sou o professor Ronaldo Granha, estou aqui há uns 25 anos na Estácio, né? E a Estácio está realmente ministro muitas disciplinas, inclusive palestras sobre administração de tempo, gestão de projetos, que são bem interessantes. Eu tenho experiência de mercado, passei mais de 35 anos atuando em consultorias, empresas de seguros, telefonia, né? Então eu tenho bastante experiência aqui. Eu vou procurar dividir um pouco sobre como administrar uma coisa super escassa que é o tempo. Perfeito. E aí, professor, te deixo à vontade aí para poder trazer aí seus conhecimentos sobre a área, dar para a gente dicas de como a gente pode, justamente, como você falou, administrar esse recurso que realmente parece que está cada vez mais escasso. Isso é uma coisa interessante, porque uma das coisas que a tecnologia sempre projetou, né? Não, estamos chegando. Eu acompanhei grande parte dela, né? O cabelo branco mostra isso. Eu me lembro que nos anos 80 eu estava na minha empresa, eu recebi o primeiro computador desktop, né? O primeiro computador dela, que inclusive ele foi importado, e eu ensinei muita gente a usá-lo e tudo mais. E sempre se falou, não, vamos reduzir tempo, otimizar o tempo usando esse equipamento. Aí vieram as redes locais. Não, as redes vão otimizar muito tempo, vão economizar muito tempo. Aí veio a internet, aí vem os sistemas integrados, chegou agora os celulares, smartphone, né? E sempre o discurso é o mesmo. Isso vai melhorar, vamos reduzir o tempo.
Há uma discussão interessante, porque nós temos acesso hoje em dia a tanta coisa, a tanta informação, tanta diversidade, que o tempo parece cada vez menor, né? É o que o pessoal chama de ladrões do tempo, né? Você, de repente, está aqui trabalhando, aí vem aqui uma história interessante, aparece lá uma matéria, tem um e-mail aqui para responder, tem um zap que você recebeu, que você tem respondido agora. Quando você vê, você está fazendo 10 coisas ao mesmo tempo, menos aquilo que você predispõe a fazer. Então, em realidade, hoje em dia, você tem até menos tempo do que você tinha no passado. É uma coisa interessante. Bom, vamos começar por aí, né? O tempo. O tempo é uma coisa complexa, né? Como diria o Cazuza, tempo não para. Né? E não para mesmo. Né? Isso é uma realidade. Né? E ele está sempre faltando, parece sempre escasso. Ele parece não passar quando você está no trabalho, fazendo uma tarefa difícil, e parece voar quando você está se divertindo. Né? Pensa nas suas férias, mas mal começa, já acaba, já está voltando para o trabalho. É sempre um problema sério. Né? Mas faz parte. E no trabalho? Bom, você tem que ter algumas questões para observar. Né? De repente, você se organiza, né? Estou aqui no ambiente de trabalho, né? Qualquer coisa, já tem até o café aqui atrás de mim, eu já tomo café lá na hora, né? Já está pronto o café para tomar, né? Obviamente a água também fica do lado, né? E sem contar que eu estou com o telefone aqui, mas outros em volta, né? Qualquer coisa eu já posso trabalhar. Eu não, mais o computador aqui, né? E é claro que aqui do lado, né? Eu sempre tenho comigo para lembrar isto, né? Sempre importante para lembrar, né? Está aqui na parede, né? Sem contar que tem um no pulso. Mas a realidade é, o tempo não para. Se o tempo não para, eu tenho que trabalhar o tempo. O planejamento é tudo nessa hora. O planejamento pessoal, né? A lista de coisas que você precisa fazer. Repara que a Microsoft botou um to-do list, né? A fazer dentro do seu computador. Né? Tem um recurso parecido nas lojas do seu smartphone. Por quê? Porque é uma forma de você listar o que você tem para fazer. Né? E lembrar que você pode até fazer alguma coisa extra, mas aquilo você tem que preparar para o dia. Né? Eu me lembro que tem várias matrizes, vários elementos, né? Várias formas de você se organizar. Mas realmente a questão é, as primeiras coisas têm que vir primeiro. Tem um autor chamado Stephen Covey, que escreveu nos anos 90 um livro chamado Primeiras Coisas Primeiro. Né? Claro que tem também em inglês, é americano. Eu me lembro que fez muito sucesso na época, que a discussão era, eu tenho que priorizar. Aí a discussão fica sendo, como priorizar? A área de TI, por exemplo, ela tem toda uma equipe preparada para fazer a priorização dos trabalhos, porque são tantas demandas que eles recebem que eles precisam definir o que vai ser primeiro. E vão ter que ter seus critérios. Vai ser o quê? Aquilo que mais interessa para a organização? Claro. Mas que área da organização? A área de TI trabalha para todo mundo lá dentro. Então você vai priorizar quem? Aquele pedido para melhorar o sistema de atendimento ao cliente ou aquele da folha que acerta erros na folha de pagamento? Então, assim, são coisas que a equipe tem que se organizar. O que é prioritário? Né? Normalmente você vai organizar o quê? Critérios. A boa gestão de projetos, né, já trazendo para cá esse elemento, ela define que você precisa organizar as atividades todas que você precisa fazer e classificá-las com a mais urgente ou menos urgente. Você precisa ter critérios para isso. Critérios podem ser atender às demandas mais urgentes, né? Não pode ser aquelas demandas que vieram da sua diretoria, aquelas demandas que vieram dos gestores, né? A demanda que veio do cliente, essa sempre é importante. Qual delas que eu vou priorizar? Isso é tão importante que as organizações costumam estabelecer critérios, esses critérios para gestão de projetos, e submeter à diretoria. Então, digamos que a diretoria fale, ora, eu quero que a prioridade é atendimento ao cliente. Os sistemas que fazem interação com o cliente são prioritários. Muito bom. Por que isso é importante ser definido com a diretoria? Que mais tarde vem um diretor e fala, mas eu quero que faça isso primeiro. Mas desculpe, eu estou atendendo essa emergência aqui do cliente. Vocês estabeleceram que ela é prioritária. Isso é muito importante. Então tá certo. Então atende, depois é a minha. Pode ser? Vamos ver como é que a sua se encaixa. Né?
esse cenário que eu estou falando de TI se encaixa para todas as áreas internas da organização. Você está sempre demandando alguma coisa, algum tipo de elemento interno, então é importante ter essa prioridade, né? E você também tem uma sequência do que tem que ser feito, né? Não adianta você pensar em botar uma piscina na cobertura se você ainda está na fundação de um prédio. Você precisa construir o prédio inteiro, né? Então, a prioridade também ocorre em função de pré-requisitos. O que precisa ser feito antes de chegar lá. Então, começa. O melhor exemplo disso, o exemplo clássico da gestão de projetos, é o lançamento do projeto Apollo, mandar o homem à Lua. Né? Por quê? Em 1963, o presidente John Kennedy, presidente americano, muito famoso, muito comentado até hoje, num discurso, ele falou que a corrida para chegar à Lua com os russos, né, que os russos tinham lançado satélites, estavam avançando, já tinham colocado um homem em órbita. Ele falou, nós vamos colocar um homem na Lua. Não é porque é fácil, vamos fazer porque é difícil, vamos fazer primeiro. E vamos conseguir levá-los e trazê-los de volta. Muito bom. E morreu logo depois. Né? Levou um tiro. Então, os americanos tomaram aquilo como uma promessa. E ele falou que tinha que ser durante os anos 70. Né? Eles estavam em 1963. Então eles falaram que eram 7 anos para resolver o que tinha que ser feito. Deixar um homem chegar na Lua. Ah, tudo bem, pelo calendário gregoriano não tem ano zero, então começa no ano 1. Quer dizer que os anos 60 acabam em 1970. Não vamos fazer isso. Vamos acabar em 69. Nós não queremos facilitar qualquer crítica. Tem que ser até 69. Então, nossa, nós temos menos tempo ainda. O que eu vou fazer? Então eles começaram a pensar o seguinte. Bom, o que eu preciso mandar um homem à Lua? Eles listaram tudo o que precisava. A NASA listou tudo. Aí ela separou um monte de pequenos projetos. Eles tinham que fazer tudo zero. As roupas, como prender coisas, aí criaram o velcro. Nossa, eles têm que aquecer a comida lá, né, que eles vão comer. Como é que eles vão fazer isso? Existem os micro-ondas, tá? Só que o micro-ondas naquela época tinha o tamanho de duas geladeiras duplex juntas. Né? Então, peraí, o micro-ondas, não podemos botar isso no foguete? Então, miniaturizaram, conseguiram chegar nesse micro-ondas que você tem na sua casa. Né? Então, assim, tinha que ser planejado. Como vai ser a cápsula? O que vai ter lá dentro? Eu já tive a oportunidade de ver a cápsula que eles voltaram para a Terra, lá no Museu Smithsonian nos Estados Unidos. A cápsula é minúscula, mas como é que esses caras viveram nisso aqui? Tá bom que eles tinham aquele módulo que pousou na Lua, né? Que era o pedaço da cápsula de comando. Você imagina os caras ficarem trancados ali uma semana que eles ficaram, vindo para a Terra, indo para a Lua, voltando para a Terra, né? E sem possibilidade de ter nenhum tipo de socorro, apoio. Então, tudo tinha que ser pensado para garantir que eles iam chegar lá e voltar. Eles conseguiram chegar lá e voltar, né? Em julho de 1969. Né? Conseguiram cumprir o trabalho. Mas criaram assim, uma série de tarefas muito parecido com o que se faz hoje nos métodos ágeis. Né? Quem já trabalhou com métodos ágeis. Né? Os métodos ágeis trabalham, por exemplo, com um monte de post-its, né, presos. Né? Era parecido, só que em vez de post-its eram folhas de papel presas nas paredes, onde eles tinham várias atividades sendo feitas. E quem estava fazendo? Eles fizeram que nem o projeto da bomba atômica, universidades no país inteiro, cada uma fazendo alguma coisa. E eles conseguiram entregar e testar e fazer o primeiro foguete em teste em 1967. Ele explodiu na rampa de lançamento. Então, assim, vamos repensar, vamos refazer. Então, vieram novas atividades que eles conseguiram até que chegaram nos voos orbitais e chegaram na Apollo 11, que conseguiu pousar na Lua. Entendeu? Então, assim, você tem etapas, você tem fracassos, você tem organização, você tem distribuição de funções, de tarefas, você tem uma equipe de gestão que coordenava essas tarefas e integrava tudo. Costuma-se dizer que a gestão de projetos, como conhecemos hoje, ela nasceu nesse projeto. Apesar de nós já termos projetos muito antes. Tem evidências arqueológicas dizendo que havia uma gestão de projetos na construção das pirâmides. Né? Então, assim, você tem 5.000 anos atrás. Então, você tem, com certeza, inúmeros métodos de você organizar os trabalhos. Mas repara uma coisa.
Todos esses métodos estão organizando os trabalhos para administrar o quê? O tempo. O tempo do que nós temos que fazer. Então você acordou hoje de manhã e pensou, bem, às 5 horas da tarde eu vou ter essa palestra. O que eu vou fazer? Então você fez isso, fez aquilo, você antecipou coisas que você faria às 5 horas da tarde, você se organizou para chegar nesse horário aqui. Em menor escala, eu fiz o mesmo que tantos fizeram no passado, para conseguir alcançar o quê? Aquele ponto de entrega, aquele momento que você atendeu a demanda. Né? Tanto que quando alguém te pede um trabalho, você fala, qual o prazo de entrega? Normal, né? Você tem que pedir. Pior quando o chefe fala, nossa, isso é urgente, tem que ser para ontem. Ontem? Como é que eu pego isso? Acho que alguém tem um DeLorean para poder voltar no passado, né, com capacitor de fluxo, né? Esse aqui era o sonho de todo mundo. Todo mundo que trabalha nas organizações sonha com aquele carro, porque, nossa, só posso voltar para o passado e refazer, ter tempo. E quando erra, então, posso voltar e já corrigir o erro. Fantástico. Infelizmente, isso não é possível. Né? Não aconteceu isso ainda. E talvez nunca aconteça, né? Apesar do Einstein admitir que isso existe essa possibilidade. Mas não é uma realidade. Então você precisa se organizar previamente. Imagina, eu estava ontem no supermercado, tinha uma pessoa lá que comprou, claramente ia fazer um churrasco. Né? Aí tinha ele com uma moça, aí o cara estava lá, comprou carnes, várias carnes, comprou linguiça, comprou carvão, comprou isso, comprou aquilo. E aí quando ele ia saindo, a menina virou para ele, vem cá, cadê o sal grosso? Para tudo, volta. Imagina se descobre que o sal grosso, na hora de fazer, cadê o sal grosso? Que sal grosso? Né? Como é que faz? A coisa é complicada. As coisas... Planejamento, portanto, ele é ultra necessário. Se ele não tivesse ido com aquela moça, talvez ele tivesse ido para casa sem o sal grosso. Né? Que bom que ela lembrou. Né? E isso é importante. Quem já se casou, por exemplo, você viu que você começa a planejar seu casamento por mais de ano. Não, quero naquela igreja, quero naquele local, quero aquele buffet. Tudo bem, se você quer tudo, aqueles itens específicos, tem que consultar o quê? A agenda deles, a programação deles. E eles vão dizer, não, peraí, mas aquela data que você quer ali não dá para mim. Aquela data não, tem que ser aquela outra data. Quando você vê, você vai casar num dia completamente diferente daquele que você queria. Aí vem as outras preparações, né? Não, o vestido das damas, da noiva, a sua roupa, né? Se você é homem, você vai botar aquela roupa, os convites, né? Vai ter lembrança, não vai ter... São N coisas que você tem que planejar. Quando eu casei, minha esposa tinha um caderno enorme com todo esse planejamento. Uau, eu falei assim, nossa, que fantástico. É boa de planejamento. O planejamento, então, é fundamental. E isso é assim mesmo. Por exemplo, existe uma matriz muito usada nas organizações que chama-se matriz de Eisenhower. Quem é o Eisenhower? É um presidente americano, foi presidente antes do Kennedy, que eu falei ainda há pouco, e ele foi, durante a Segunda Guerra Mundial, o principal comandante das Forças Armadas Americanas, das Forças Aliadas, na verdade, e foi ele que programou aquele famoso dia D, né, que aconteceu lá em junho de 1944 e que acabou sendo o D era de derrocada. Derrocada, né, a destruição do nazismo na Europa. Né? Eles criaram uma segunda frente, os russos já estavam numa outra frente, eles tinham uma frente na Itália, então eles começaram a sufocar os alemães. O que ele ensina é o seguinte, você precisa ter todo o planejamento que você vai fazer. E planos de contingência. Ele tem uma frase ótima. O plano é maravilhoso no papel, quando você implanta é o caos. 1000 coisas acontecem que você não esperava. Então você tem que ter o quê? Planos alternativos, opções do que fazer. Né? Então, e tem muitas coisas que é possível optar. Então, mas, de qualquer forma, no dia a dia, esse cara, que era um cara de planejamento, ele era um cara de logística, para falar a verdade, não era um cara de linha de combate, combatente, ele é um cara de logística, ele acabou se tornando presidente dos Estados Unidos, e ele publicou uma coisa que ele tinha para organizar o tempo dele, chamada de matriz de Eisenhower. Olha que interessante. Ele classificava, primeiramente, tudo que ele tinha que fazer entre importante e não importante. Claro que ele tinha seus critérios. Né? Então, botar aquelas que são importantes e aquelas coisas que não são importantes. Né? É legal, é interessante, mas ela não com certeza não vai ser uma coisa prioritária. Então, vamos lá.
Essas coisas são importantes, são urgentes, então faça agora. Para tudo e faz. Essas coisas importantes, não são urgentes, então agenda para você fazer, você não quer perdê-la de vista. Então você faz agora e agenda depois. Mas e se não é importante, você esquece? Não, ele vai programar. O que ele faz? Primeira coisa, delega para alguém. Não é importante, o fulano faz, depois me dá o retorno. E aí, aquelas coisas que não são importantes e não são urgentes, o que ele faz? Esquece, elimina. Olha que interessante, né? Então ele deixa lá para algum momento que ele esteja afim, ele dá uma olhada. Mas é uma coisa interessante. O nosso presidente Getúlio Vargas ele tinha uma frase parecida. Ele falava assim: as coisas urgentes eu faço. As coisas que não são urgentes eu crio uma comissão que vai fazer. É o tipo delegue aqui da matriz Eisenhower. Porque é a realidade. Eu trabalhei diretamente com presidentes de empresa, diretores, presidentes de empresa, conselho de administração, eles usam isso mesmo. O que é mais urgente? Então, por exemplo, qual a prioridade do presidente da organização? Aquelas coisas que afetam o faturamento da organização, que afetam a imagem da organização, que afetam como é que chama? Valor de mercado da organização. Eu lembro que eu trabalhei, uma grande organização que eu trabalhei, o presidente falou uma frase muito interessante. Tudo que for interação com o cliente, a empresa era gigantesca, tudo que representar a nossa imagem frente ao cliente é prioritário. É risco alto para efeito de análise de risco, né, para definir plano de ação, para mitigar o risco daquelas coisas darem errado. Né? Então, assim, você queria priorizar. Então, você precisa ter uma lista do que você vai fazer e classificar. Né? Você tem outras matrizes de urgência, matrizes como essa que basicamente que elas classificam o que tem que ser feito, urgência ou não. Você faz isso. Com certeza, quando você vai no mercado, você marcou lá aquela listinha de compras, que é o urgente. E você sabe, nossa, não consegui achar isso aqui. Isso é um problema. Que aquilo você está precisando, você sabe que você precisa. Então você vai buscar uma alternativa. Depende se sai daquele mercado, vai para outro. O que é que você precisa? Ou você pode ter aquilo que veio. Aquilo chamado compra de impulso. Né? Você está lá na loja. Olha, nossa, aqui uma oferta linda, maravilhosa, que eu quero comprar essa oferta. Vou comprar essa oferta. Eu não planejava fazer isso, né? Aí entra um outro fator que é o quê? O financeiro. Você tem grana para isso? Mas esse outro papo é outro curso, outro papo. Nosso papo é tempo. Né? E o tempo não para. Tem coisas, por exemplo, digamos assim, minha esposa ficou grávida. Né? Então, eu sei o seguinte, daqui a 9 meses eu tenho uma criança aqui, então eu tenho que ter um local para ela ficar. Né? Eu vou ter que ter um berço para ela ficar. O que eu vou fazer? Né? Um quarto para ela? Então eu vou priorizar isso tudo. Né? Não dá para pedir para a cegonha. A cegonha vem daqui a 12 meses, daqui a 9 meses não dá. Não é. A cegonha não espera, ela entrega, não quer saber de você. E é uma série de elementos. Você precisa fazer sua declaração de imposto de renda, você reunir um monte de documentos. Você tem aquele prazo lá. Se passou daquele prazo, você pode ter multa, né? Pode ter problemas. Então você vai fazer, vai entregar do jeito que der. Faz até uma retificação depois. Você entrega do jeito que consegue. Né? E esse é um elemento. Porque o tempo não para. Né? Nós somos realmente, de certa forma, escravos disso aqui. Tá? Esse cara aqui está o tempo todo mandando. Eu não uso nem mais relógio, nem relógio de pulso, eu uso smartphone. Eu também uso smartphone. Né? Legal. Eu olho mais para ele do que relógio. E é uma realidade. E ele está o tempo todo conosco. A tecnologia, ela tem ajudado. Por exemplo, vamos falar um pouco de organização pessoal. Você tem agendas do Google, agendas da Microsoft, né, dos softwares, agendas que permitem que o sistema te lembre das coisas para fazer. É uma coisa bacana? Eu uso muito. Né? Então, de repente, eu estou andando em algum lugar, toca lá, opa, tem aquela palestra às 5 horas da tarde, eu tenho que ir lá dar a palestra, tem que estar pronto aqui para ela. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Isso é muito legal. Eu me programo o tempo todo. Né? Eu estava indicando softwares para alunos de odontologia, né, que vão se formar agora, e então nós estávamos discutindo. Vem cá,
listei lá uma série de softwares de mercado. Qual a primeira coisa que vocês esperam que esse software ajude você? Todos eles falaram a mesma coisa. Agendamento. Claro, agendamento do cliente. Né? Você determinar a que horas vai aquele cliente. E a coisa é complicada. Você sabe que se você não organizar, pode ter uma fila, vai aparecer gente, depois você não está lá. Você precisa disso. E você sabe que mesmo assim vai aparecer alguém que vai querer fazer um encaixe. Não, vai dentista, estou com dor de dente, socorro. Ele precisa, de repente, fazer um encaixe. Você já sabe que você tem que deixar uma folga. É coisa complicada. Né? E você precisa fazer isso por quê? Porque você não pode faltar com aquela pessoa. Você é um prestador de serviço, aquele cliente vai estar ali contando que você vai estar naquele horário para tratar o problema dele. Né? Isso vale para qualquer atividade de medicina, né? Ou de qualquer outra atividade. Eu poderia estar dando uma aula particular, eu vou ter que chegar no horário. Né? A pessoa pode até não chegar, mas você está lá. Né? Eu me lembro que é muito comum, por exemplo, você vai em reuniões, e aí a tecnologia complicou a vida da galera. Sem reuniões, de repente, não, eu me atrasei para a reunião porque o trânsito, não, aconteceu não sei o quê, eu me atrasei, porque a turma que chega atrasado, né? Eu sempre tive o costume de chegar antes da reunião, ou no máximo na hora. Mas atrasado é desagradável por todos os motivos. Eu me lembro de um chefe que falava, nunca chegue atrasado para uma reunião, que quando você chegar, depois já te atribuíram alguma coisa. Quando você vê, você já tem uma missão para fazer, porque você não estava lá, para dizer não, você aceitou. Quem mandou chegar atrasado, né? E é uma realidade. Mas a tecnologia complicou a vida, porque eu posso fazer a reunião por aqui. Eu estou aqui sentado, né? Eu estou, olha, nesse momento, estou fazendo uma reunião com vocês. Né? Eu poderia estar em qualquer lugar, eu estou aqui no escritório, poderia estar na praia, poderia estar num bar, fazendo essa live aqui com vocês. E essa é uma questão complicada, porque as pessoas estão podendo, hoje em dia, a tecnologia viabilizou que você participe de reunião de qualquer lugar. Né? De repente você está fazendo uma reunião com alguém que está lá na Tailândia, ao mesmo tempo que está nos Estados Unidos, e outro que está na África. A questão é só acertar os fusos horários, mas está todo mundo junto. E a tecnologia permite que você tenha um atrasozinho pequeno. Dá para fazer essa reunião online. Né? Tanto que você, hoje em dia, reduziu muito aquelas viagens, né, para fazer reuniões. O pessoal está preferindo, é muito mais barato e prático você fazer online. Mas repare, a tecnologia roubou o tempo seu. Ela disse assim, não, aquele tempo que você tinha, não tem mais tempo. Você pode ter uma reunião atrás da outra. Né? Até uma doença dos tempos atuais, que você encaixa uma reunião atrás da outra quando você vê que você não tem tempo de fazer mais nada. Né? Eu conheço muitos profissionais, até me junto um pouco a eles e falo, é tanta reunião que você não trabalha. Mas a reunião é trabalho. Então você não pode deixar de faltar a reunião, senão alguém vai te atribuir alguma coisa. Então é bom você estar presente. E se você não pode estar presente, coloque alguém de confiança te representando. Isso é importante. Eu já vi, eu estava outro dia, eu fui visitar um amigo no escritório, ele estava assim, ó. O que você está fazendo? Ele tinha um aplicativo que dividia a tela em 4 partes. Eles tinham 3 partes aqui que estavam com uma reunião. Reunião. O que é isso? Eu estou participando de 3 reuniões ao mesmo tempo. Mas, nossa, mãe, o que é isso, cara? 3 reuniões ao mesmo tempo? Sim, mas eu estou prestando só nessa aqui. Ó. Essa aqui que é importante. As outras 2 não são importantes. Eu só estou prestando atenção se alguma coisa aparece para mim. Senão eu cuido daqui. Legal, tinha transcrição, né? Ele estava prestando atenção. Pô, legal. Mas isso é uma loucura. Mas é uma loucura que é possível hoje em dia. Né? São coisas normais. Da mesma forma, e aí entra uma coisa importante, você precisa se organizar com as pessoas que te atendem, que te ajudam. Não? Então, assim, você pediu para um colaborador seu, um colega seu, um prestador de serviço fazer alguma coisa, você tem que estabelecer os horários para ele e tem que facilitá-lo na medida do possível. Né? Não adianta você mandar alguém passar na sua casa para fazer alguma coisa e você não está em casa. Né? Ou então, você chegar para alguém, ó, faz essa tarefa para mim. E não diz para ele para quando. Né? Então, se você faz uma tarefa para mim, não diz o prazo e o cara resolve fazer a tarefa amanhã, eu vou fazer o que para ele? Nada, não tem prazo para ele. Mas eu espero que ele faça logo. Mas e as outras coisas que ele tem que fazer? Você tem que dar o critério para ele fazer. Você vai fazer, ó, o que você vai fazer hoje? Tem que fazer isso e isso. Faz uma coisa, faz isso aqui que é urgente. Essas coisas aqui você pode postergar.
possível, né? Por exemplo, a gestão de projetos tem softwares que permitem você fazer agendamentos, né? Ou então programação de trabalho. Fácil, todo mundo conhece o MS Project. Interessante. A Microsoft, ela tem aquele Power Automate, né, que ela lançou lá em 2020. O pessoal usa muito o Office, né, o Microsoft 365, mas esse é outro que ele está colocando, que tem uma série de ferramentas lá que permite o quê? Que você programe essas coisas. Então, um agendamento lá excelente. Que uma coisa legal, que o Power Automate tem, que esse software dos dentistas, por exemplo, também tem, você pode programar para ele avisar, por exemplo, o seu cliente que ele tem uma reunião com você. Olha que coisa legal. Você vai avisar o cliente. O cliente, o seu dentista, você está com um agendamento com o dentista nesse horário. Você confirma que vai? O cara confirma, bacana. Na verdade, ele está conversando com a máquina vai registrar essa informação. Se não é reagenda, ele já faz o reagendamento. Olha que coisa bacana. Coisa que a inteligência artificial também pode fazer. Aliás, falando em inteligência artificial, essa é outra promessa da tecnologia. A inteligência artificial vai resolver seu problema. Se fala que ela pode, para uma pessoa que tem que desenvolver um texto, um material, uma pesquisa, ela consegue reduzir 30% a 40% do tempo da pessoa fazer o trabalho. Alguns acham, não, na realidade vai fazer o trabalho todo. Vai substituir a mão de obra. Pode ser que faça isso um dia no futuro, mas por enquanto está longe disso, que ela erra muito. Já reparou que quando você pega essas tecnologias, pega aí o Copilot, pega aí o ChatGPT, já reparou que quando você pesquisa alguma coisa, aparece uma frasinha pequenininha? A informação pode estar errada? Porque é uma realidade. As informações, ele é uma ferramenta de pesquisa estatística, ele vai achar aquilo que estatisticamente parece ser o mais adequado para te responder. O problema é que ele pode ter pego uma base errada, furada, e quando você vê, ele te deu uma coisa errada. E o pior, ele faz inferências. Né? Olha que coisa louca. Isso é um dos problemas que está se tratando agora. Por quê? Porque como esses sistemas são programados para te dar alguma resposta, não explicaram para ele que ele pode dizer não sei, ele tem que te dar alguma coisa. Então, às vezes, ele te dá uma coisa completamente falsa. Né? E eu canso de pegar referências de material, texto. De onde veio isso? Né? Nossa, socorro. A primeira versão do ChatGPT era ótima. De onde veio isso? Eu criei. Como assim você criou? Qual a referência? Não, digitando, né? Não, isso é eu que produzo, eu que faço isso. Vamos lá. Me dá referências para esse texto. Aí a gente te dá uma lista, aí você vai lá e descobre que foi dali que ele tirou o material. Ah, bacana. Eu preciso me preocupar. De onde ele tirou? Será que tem plágio? Será que ele criou mesmo, reescreveu? O pior, o sentido é aquele. Às vezes dá até mais trabalho você revisar o que ele escreveu do que você fazer a sua própria pesquisa. Então ele está longe disso. Agora, uma coisa que ele faz direitinho é chamar atenção para você de coisas que você tem que fazer. A programação é uma coisa legal. Quando você pega softwares que tem inteligência artificial, se ele faz direitinho. Né? Olha, está no horário. Olha isso aqui. Leve esse material. Isso é bacana. Eu digo que ele é um excelente pesquisador. Estou com pressa. O tempo urge. Me arranja... Você tem que fazer aquele chamado prompt, né, que é o texto, me explica, me arranja esse material sobre esse texto aqui. Ele vai rápido e acha o material. Isso é bom. Então, eu posso usar a tecnologia para economizar meu tempo, que é uma coisa escassa, cada vez mais escassa, devido à tecnologia. Se chegar e perguntar lá para o seu avô, como é que era no seu tempo? Não, vinha um monte de listagens lá que eu tinha que olhar, analisar, tinha que esperar de repente. O tempo de espera pela informação era ótimo, dava tempo para você tomar seu cafezinho, né? Dava tempo para você fazer um telefonema. O que você está esperando? As informações que o pessoal está produzindo lá no CPD, Centro de Processamento de Dados. Estava produzindo, de repente viu uma pilha de papel enorme. Opa! Então você estava esperando. Você fazia outras atividades, você tinha tempo para fazer as coisas. Hoje não, a velocidade do pensamento. Você pediu alguma coisa, aparece de imediato para você. Né? Se bobear, a inteligência artificial já até te deu uma análise de apoio. As tecnologias, elas meio que encurtaram o tempo da demanda. Então, é isso. Muitas coisas vão cada vez mais rápido. Todas as demandas, elas, em tese, encurtaram-se o tempo.
Exatamente. Eu tenho certeza, por exemplo, que tem alguém me escutando falar agora e está no computador, no outro smartphone, fazendo alguma coisa que está faltando, que está precisando, que vai fazer o seguinte: nossa, eu prefiro escutá-lo e continuar trabalhando. E é natural isso. Agora, cuidado com a atenção, né? Esse é o problema da atenção. Que de repente você está prestando atenção aqui quando você escreveu alguma bobagem ou você escreveu alguma coisa que não escutou direito e como é que fica, né? Isso é complicado. A chamada geração Z está sendo multitarefa hoje em dia, né? Vocês estão acostumados a pegar vários elementos, né? Várias fontes, trabalhar com muita coisa. Isso é bacana, né? Eu gosto, eu sempre me acostumei a ter várias coisas ao mesmo tempo. Mas o problema é que isso não contribui muito para o quê? Para a gestão do tempo adequada. Sim, o cara faz várias coisas ao mesmo tempo. Então vamos lá. Primeiramente, se ele faz ele pode estar fazendo muita coisa e não priorizou o que vai fazer. Então, quando vê, ele pode estar fazendo alguma coisa que ele podia fazer semana que vem e deixou alguma coisa que vai daqui a meia hora de lado. Opa, então eu preciso organizar o que eu tenho que fazer. Eu preciso ter aquela lista, aquela matriz de organização, né? A matriz Gucci é outra, né? Gravidade, urgência e tempo. Então, assim, eu preciso saber, então, classificar tudo pela gravidade daquilo, que é a importância. Repara que é parecido com a matriz de Eisenhower. A urgência daquilo, né? Aquilo aqui é uma coisa muito importante, tem uma urgência, e eu tenho tempo ou não para fazer. Eu tenho tempo, tenho mais tempo, tenho menos tempo. Essa é uma coisa que o pessoal de gestão de projetos usa muito, a matriz Gucci. Faz parte, né? Tem outras matrizes, tem várias dessas ferramentas. Mas por que tem várias ferramentas? Porque isso é um problema para todo mundo. É um problema para a pessoa da operação, para a gestão, para o nível do time executivo. Todo mundo tem esse problema. E tempo? E tempo é uma coisa complicada. Por exemplo, é muito comum, ainda mais como prestador de serviço. Já vi situações sendo passadas para prestador de serviço, eu mesmo já fui. Então, de repente, 5 horas da tarde, veio um problema dramático. Não, você precisa disso para amanhã de manhã. O que sobrou para você como prestador de serviço? Vai virar à noite. Eu mesmo, como funcionário da organização, de repente, estou virando à noite para fazer para conseguir entregar para o dia seguinte. Era uma coisa complexa. Você tinha que fazer, porque o tempo colocava dessa forma. E não te dava outra opção, né? Então, aí você vai ser o seguinte: você vai abandonar as coisas e você vai dar esse foco. Então, você está me dizendo que é o seguinte: será que eu estou dizendo que então uma solução para você administrar seu tempo e fazer horas e horas extras, virar à noite? Não, em realidade, horas extras, qualquer gestor vai te dizer que horas extras são proibidas nas organizações. E não é só, ou precisam ser muito dosadas, tem que ser necessário. Quando eu pego alguma atividade uma área que está todo mundo fazendo hora extra, o gestor tem um problema, que ele vai ser chamado a atenção. Primeiramente, que ele está cansando a galera. Segundo, que eles podem ser autuados pela fiscalização do Ministério do Trabalho. Que você pode ter 2 horas extras por dia e, eventualmente, né, todo dia. No que você botou 2 horas todo dia, você está criando um passivo trabalhista para a organização. Tá? Isso é uma coisa complicada. Aí o que o gestor normalmente fala nessa hora, que eu já ouvi várias vezes? Não, veja bem, eu estou com deficiência pessoal, quero mais gente, não me dão, então tem que trabalhar fazer essa atividade com essa galera que eu tenho aqui. Eles acabam tendo que trabalhar hora extra. Explica, mas não justifica. Realmente uma explicação ok, bacana, mas sinto muito, você está errado. E se você é auditor, por exemplo, trabalha muito como auditor, ponto de auditoria e vai para a diretoria. Vocês estão se expondo a um processo trabalhista porque você tem pessoas aqui que estão trabalhando direto na hora extra. No passado isso era muito comum, hoje em dia está ficando menos comum. Por quê? Porque as organizações não querem ficar tomando autuações à toa, né? Complicado. Aí você fala, pô, mas vamos lá, mas o gestor nessa hora, ele diz o seguinte, ele está dizendo que ele não tem recursos suficientes. E de repente estabelecendo um prazo para ele impossível. E ele tem que se virar com o que tem, virar à noite. Eventualmente até uma coisa aceitável, tá? Uma situação de muita emergência. Mas a realidade não é assim que você tem que fazer. Você tem que programar o seu trabalho, o que tem que ser feito. E eventualmente, você não fica postergando. Por quê? Porque você vai ter uma série de trabalhos para fazer e de repente aparece uma demanda dessa urgente e você, nossa, mas essas coisas eu tenho que acabar para hoje, eu não fiz ainda, eu tenho que parar para atender essa demanda urgente.
acabou com o seu negócio. Por isso que a ideia é você priorizar primeiro aquilo que é importante. E depois você deixa para mais tarde aquelas coisas que não são importantes. Até que se aparecer uma coisa extra, você trabalha. Você tem tempo para trabalhar e posterga o não importante para amanhã. Um detalhe importante para nós lembrarmos. Nós não vivemos para o trabalho. Nós vivemos, né? O trabalho tem que nos ajudar a viver. Tem que ter vida fora do trabalho. Se você trabalhar hora extra direto, tá certo. Isso é uma coisa que eu acho legal. Estou escutando muito falar da geração Z, que ela não está aceitando muito isso, não. Está saindo fora. Mas a minha geração também já fazia isso. Você está direto na hora extra e você tem a opção de sair, você acaba saindo. Esse é um dos elementos que a gente coloca como risco quando você tem uma área que transforma a hora extra em hora normal. Por quê? Porque muitos profissionais saem fora. E quem tem a tendência a sair primeiro? Justamente aquele pessoal mais experiente. Você acaba perdendo o seu pessoal mais experiente. Não, isso não é adequado. A organização perde dinheiro. Como eu falei, esses gestores que fazem isso estão cada vez mais sendo combatidos nas organizações. Agora, e nós, no nosso tempo livre? Para começar, temos que ter tempo livre. Você definiu um prazo de trabalho, você saiu, você tem um gestor legal que definiu o horário é 6 horas, são 6 horas, ok. Você mesmo, um gestor legal, você fez isso com você e com sua equipe, ok. Saiu. O que você vai fazer depois dali? Aí depende, você pode assistir o jogo, você pode se exercitar, uma academia sempre é bom, você pode estudar, desenvolvimento sempre é legal, e você pode fazer tudo isso se você organizar seu tempo. Né? É uma coisa bacana. Lembrando que você simplesmente sentar em casa sem fazer nada, ócio, né? Explorando o Instagram, olhando vendo um filme, é plenamente aceitável. Qualquer psicólogo vai dizer que é ótimo, porque você está relaxando a sua mente. Né? Quando você chega do trabalho, se você acabou um trabalho, sua mente está com um monte de coisa que aconteceram durante o dia. Você chegou, né, em casa, dá uma relaxada, toma aquele cafezinho básico, né, vai, de repente janta, aí você senta e relaxa. Você quer ver qualquer coisa diferente de trabalho. Né? É uma coisa complicada. Eu tenho um amigo que trabalha com a mulher dele o dia inteiro. Depois, quando vai para casa, tá ele e a mulher em casa. Eu sei, cara, é difícil você que você não para de fazer trabalho o tempo todo, né? Não, a gente combinou para em casa fazer trabalho. Eu duvido. Mas paciência, né? Fazer o quê? Né? Encontrou o amor no trabalho, o trabalho continua. Isso faz parte. Mas o que acontece? Esse pessoal tem que arrumar um tempo para relaxar. O ócio é importante. Né? Ele nos ajuda a ser mais criativos, nos ajuda a sermos melhores. Porque já reparou que você está com um problema seríssimo no trabalho e você vai para casa, tem um momento de relaxamento, uma coisa que você está lá, do nada aparece uma resposta para você, alguma coisa, você pensou naquilo. Isso a ciência explica, é normal. Em realidade, tem uma parte da sua cabeça que continua com aquele problema. Né? E você deixou rodando lá e talvez vai aparecer alguma coisa da sua memória, ou das coisas que você está vendo, que pode ser a solução. Né? E quando você vê, nossa, achei a solução, que bacana. Mas isso é normal. Se você não tivesse relaxado, você nem ia fazer isso. Olha, 2 situações. Uma mesa cheia de papel. Eu e várias pessoas estávamos procurando uma diferença lá nos números que estavam colocados, não achava a diferença. Aí veio um colega com um cafezinho. Olá, tudo bem? Legal. Vocês estão enrolados aí, é? Aí ele para. Esse número aqui está errado. Ó. Esse daqui, ó. Tomaram aqui, vocês tomaram errado. E foi andando. E todo mundo parou olhando para a cara dele. Ele achou a diferença. Em 2 segundos que ele baixou o olho, né? Com um café na mão. Foi embora. Achou a diferença que nós estávamos procurando. Outra, essa foi interessante. Tinha um cara com um computador, um desktop numa mesa, e o cara desesperado, o computador não ligava. Tinham 2 técnicos, chamaram 2 técnicos para ligar a máquina, que estava desesperado, que tinha tempo para entregar um negócio. Ele não fez o backup, e o backup é uma coisa muito importante para você fazer. Você tem cópias extras do que você faz. Ele não tinha feito backup de um relatório que tinha que entregar na diretoria, e a reunião estava rolando, e ele precisava entregar lá correndo, eles esperaram que o computador não ligava. E os 2 caras desmontando a máquina, esperaram, o que eu falei que essa máquina aconteceu? Aí eu estava na máquina do lado, trabalhando. Eu olhei assim, para baixo. Vem cá. Eu baixei a mão, o fio estava solto, estava fora da tomada. Eu acho que vocês precisam disso aqui, para o computador ligar, né?
Os três ficaram olhando para minha cara. Hã? Cara, assim, liga na tomada, o computador ligou, que é uma beleza. Mas e essa é uma coisa interessante. Quando você está nervoso, tenso, você está deixando passar um monte de coisa que você deveria perfeitamente se estivesse tranquilo. Você está com aquela coisa agitada. Novamente, quando eu planejo o que eu vou fazer, quando eu antecipo as atividades, quando eu me organizo para fazer, eu ganho tempo lá na frente. Pô, você quer se arrependeu. Pô, eu devia ter feito o backup. Eu estava com pressa, né? Poderia ter feito na rede. Hoje em dia o pessoal não está usando pendrive nas empresas por causa da segurança da informação, ok? Mas pode botar na rede, pode botar no lugar, deixa na máquina. Você sabe que tem organizações que hoje em dia as máquinas não têm disco rígido. Você se conecta na rede e a rede que tem os seus dados lá. Então o backup já é feito automático. Porque isso é um problema muito comum, você não ter backup. Né? É chato quando a rede sai do ar, né? Isso acontece, mas tudo bem. Mas faz parte. De qualquer forma, é uma boa desculpa, né? A rede saiu do ar. Hoje em dia, sem energia, a coisa é complicadíssima. Que nós hoje vivemos o tempo todo cercado por tecnologia. Na sua casa, no seu carro, né? Eu entrei no carro de um amigo que tinha comprado novinho, né? Todo cheio de tecnologia, inteligência artificial. Aí ele, não, aqui, me traz a rota, não sei o que lá, o computador, não, aqui a rota pronta, não sei o que lá, assim. Muito bom, muito rápido. Sabe o que o carro me respondeu? Muito obrigado. O carro é educado. O carro me respondeu educado, o carro daqui. Fantástico. Ele me respondeu, ele agradeceu o elogio. Uma coisa bacana, né? É o futuro, nós estamos rodando, nós estamos rumando mesmo. Né? Você vai sentar no seu carro e vai, quer ir para onde? Se o carro vai ligar sozinho, vai andar. Nossa, é tecnologia daqui a 40 anos. Não, está em uso já em outros países. Tá? Vai chegar aqui. É o veículo autônomo. Então você vai perguntar para ele, você quer ir? Você vai andando e confia nele, que ele dirige. Né? Isso são olha como você está economizando tempo. Você pode relaxar, você pode ir estudando, você pode ir fazendo alguma coisa que o carro está dirigindo para você. Olha a tecnologia ajudando você a ter tempo. Né? Você fala, nossa, mas tirou o emprego de um motorista. Né? Paciência. Não há um comprometimento da tecnologia em manter empregos. Por isso é que nós temos que estudar o tempo todo para cada vez mais fazer tarefas pensantes e porque as tarefas automatizadas estão sendo estão sendo automatizadas. Isso é um problema. Tarefas repetitivas. E isso nos deixa com mais problemas, ou seja, cada vez mais a tecnologia nos envolve, faz as coisas rápido, né? E você fica com menos tempo para você pensar. Que é outro problema. Então, se você não se planeja, você tem problemas. Mas é isso. Eu acho que o principal elemento que você tem hoje, então, é que você tem ferramentas para ajudar você a se planejar. Repara que eu falei várias. Matriz Gucci, Matriz Eisenhower, né? O Project, e tem outros parentes dele por aí, as agendas que a Microsoft, que o Google, que a Apple te oferece, que pode organizar seu tempo, vários sistemas automatizados que são preparados para controlar seu tempo, que ainda te avisam o que você tem que fazer. Né? A tecnologia está a seu favor hoje em dia. E é importante você usar. É importante você ter sempre a precauções. Tipo, o que você puder antecipar, antecipa. O que você puder postergar, posterga. Mas lembre-se, pode surgir alguma coisa nova e essa postergação pode acabar ficando muito lá para frente e você ter problemas com ela. É preciso que você hierarquizar adequadamente. Eu já participei de várias reuniões. Eu falo muito de gestão de projetos, mas hoje em dia as organizações estão muito projetizadas, né, em todas as áreas, pode ser no direito, pode ser em finanças, tem vários projetos acontecendo. Tem várias questões até contábeis que explicam por que os projetos, as empresas não estão projetizadas, porque tudo é projeto. Mas para o nosso tema aqui, muito para gestão de tempo, gestão de alocação de recursos, tempo de recursos. E esses recursos têm que chegar na hora certa. Todo planejamento de projeto define o que vai ser feito, objetivos, recursos necessários, dinheiro necessário, claro, orçamento, e em que momento esses recursos são aplicados. Ou seja, um cronograma de aplicação. O cronograma é fundamental.
Você tem que ter seu cronograma. Você faz automaticamente seu cronograma todo dia. Você sai de casa. A hora que você vai levantar, o tempo que você escovou o dente, comeu, o tempo de deslocamento do trabalho, chegar para o trabalho, sentar, tomar um cafezinho, não sei o que lá. Você faz sua programação todo dia. E essa programação tem que ser refinada. Tem muitos meios que a tecnologia te oferece para você organizar melhor essa programação. E se você precisar de alguma coisa, adia. Se precisar, delegue. E se sobrou para você, você vai e faz. Eu, pessoalmente, não gosto muito de reuniões. Eu acho que a reunião... O pessoal senta, às vezes, fala muito, conversa muito. Né? Eu li um livro uma vez, o Akio Morita, que é o cara que fez a Sony ser o que é hoje, nos anos 80, ele fez um livro que era muito interessante, escreveu uma história dele. Ele falou uma frase que eu nunca esqueci ali dentro. As reuniões... ir para uma reunião para discutir um tema é errado. Você tem que ter discutido o tema e analisado antes da reunião para chegar na reunião você só decidir sim ou não. E eu sei que hoje em dia se usa muito isso, tanto que no Japão é muito comum as salas de reunião não ter mesa nem cadeira. Você entra, reúne, toma a decisão e vai embora. Mesa e cadeira você vai acomodar, sentar, pedir um café. Não, você vai ficar sentado. Você entrou para chegar ali num ambiente fechado, controlado e se tomar a decisão. Porque é uma realidade. E aí chamamos a atenção para um negócio importante. A preparação prévia que você tem que ter para chegar a uma reunião, para fazer um trabalho. Tanto que uma coisa importante, eu não sei se repararam, mas eu gosto da aula, né? Então o que acontece? Eu já tive gente trabalhando comigo, eu preciso disso aqui por horário tal. Chá comigo. O cara vai, depois perdeu. Eu não soube fazer, né? Você notou que eu dou aula? Eu gosto de dar aula. Você perguntou para mim. Eu pensei saber. Eu falei, disse que sim, sabia. Mas que com vergonha dizer que eu não sabia? E isso é uma coisa complicada. Você queimou um tempo importante tentando fazer alguma coisa e o negócio saiu errado. Querendo aparecer positivamente. Em verdade, aparece negativamente por quê? Porque saiu errado. Você tem retrabalho, refazer. O retrabalho é um grande inimigo que você tem. Porque ele come tempo. Você levou 2 tempos para fazer uma coisa, você faria num tempo só. Se tivesse feito adequadamente, corretamente. E se você tivesse tido mais informação, você poderia fazer adequadamente. Aí você tem 2 situações. A primeira, você recebeu de alguém que não te explicou o que é para fazer. Talvez até seja uma pessoa que não saiba como fazer, por isso que ela não te explicou, ou não tem paciência para explicar. Isso é um problema. Então você tem que correr atrás para buscar o entendimento. O pior, que é o meu caso, que eu acho péssimo. Eu cheguei, entreguei, você sabe fazer? Eu sei fazer. Vai fazer, legal. Será que eu... bem, ele disse que vai fazer, né? E não faz. E faz errado. Deixava louco da vida como gestor. Porque vai fazer de novo. Cara, eu tinha explicado para ele de primeira sem problemas. Né? Eu ensinei para minha filha, você está no mercado de trabalho, e ela aprendeu a fazer isso. Eu não sei fazer, me explica. E aí, perguntando um monte de gestores que tem o maior paciente de sentar para ela, montar esquema, analisar. Sim, porque as pessoas têm preocupação com o tempo. Elas sabem que se ela explica para você corretamente, você vai fazer e entregar certo. Isso é fantástico. Não tem retrabalho, meta cumprida. E aí, talvez para encerrar nosso papo, temos um quesito importante, que são indicadores, metas. Nos últimos 30 anos, as organizações, além de muito projetizadas, também estão baseadas em indicadores, com metas definidas, prazos. Então, essas metas são muito importantes, né? Serem definidas. Muitas vezes são impostas para você e você vai ter que se adequar. Provavelmente foram impostas até porque é algo importante. Ou então metas que você mesmo se propôs. Uma dica: não proponha metas que você não pode fazer. E se alguém enfia a goela abaixo uma meta que você não consegue fazer, avisa, não vou conseguir fazer e explica por quê. Tá? Isso é importante ser sincero nessa hora. Porque você receber e depois não fazer é pior. Até porque talvez estejam contando que você faça para aquilo. E quando você diz que não consegue fazer, abre-se o debate. Como que eles não conseguem fazer? Talvez tenha que se alocar outro recurso para fazer com você. Ou até te dar um treinamento, ou expandir a meta, expandir o prazo. Né? Aí voltamos para aquela situação lá do projeto Apollo. Os caras tinham pouco tempo. Então, se alguém não tinha um problema, aloca recurso para lá para ajudar a fazer, porque não tem tempo, não tem como esperar. Com certeza eu estou fazendo agora a mesma coisa para o projeto para Marte. Apesar de que a Marte não teve ninguém prometendo que até 2029 estaremos em Marte, né? Então, eles têm mais tempo. Mas
há necessidade de você deixar claro isso. Definir o que tem que ser feito. Por exemplo, definiu-se uma meta, mas falta um recurso. Me dá o recurso. Recursos humanos, materiais, informacionais, preciso desses recursos. É necessário. Mas eu estou me expondo se eu digo que eu não consigo cumprir a meta. Não, você vai estar se expondo se você aceitar a meta e não souber fazer, não tiver recurso para fazer. Alguém vai dizer para você, por que você não falou antes? E o que você vai dizer para o cara? Eu estava com vergonha de dizer que não sabe. Eu já escutei isso, eu fiquei louco da vida que me falaram isso. Cara, eu corro. Né? É pior. Não existe isso. Eu preciso de recursos. Eu preciso de gente. Já recebi umas metas absurdas. Chegava no conselho de administração, tem que fazer isso assim. Conselho de administração? Bacana, seria por isso. Eu preciso de recursos, que não dá para fazer isso no prazo que você está me dando. Aí o cara me pergunta, o que você precisa? Você responde, me deram. Preciso de gente. Me deram 2 consultorias para fazer um trabalho que estava sendo feito em um mês. Legal, porque veja, a administração tem umas coisas legais assim. Se a mãe precisa de 9 meses para fazer o filho, dá para você arrumar 9 mães para fazer o filho em um mês na administração. Dá para você botar várias pessoas fazendo várias coisas para entregar no prazo. Então, precisa do prazo. Vocês têm que gastar, precisa de tempo. Legal, estamos dispostos a gastar. Corre atrás. Legal, correr atrás, entreguei em um mês. Então, você precisa chegar e falar, não posso, não dá tempo. A sinceridade é muito importante. Então, vamos lá. Organização, ter mecanismos, né, controles, planilhas, materiais que permitam que você controle o tempo, organize o que você vai fazer. Deixar claro, ter claro quais são os objetivos, as metas a serem cumpridas, quais são os indicadores de performance que você vai ter que acompanhar. Saber o que tem que ser feito, o como, é importante. Né? E deixar claro o andamento das coisas. Alguém vai te acompanhar. Como é que está indo? Está bem, está mal? É importante falar. Tem uma prática estabelecida para melhoria contínua, que é chamado 5W2H. Vocês já ouviram falar. 5W2H são as iniciais, 5Ws e 2Hs. São as iniciais das palavras em inglês para os seguintes verbos. O que tem que ser feito? Por que tem que ser feito? Quem vai fazer? Quando vai fazer? Como vai fazer? E quanto custa? Legal? Faltou o aonde. Tem o aonde vai fazer também. Repara, isso é a definição de como fazer um plano de ação. Então, quando você recebe qualquer atividade, qualquer missão para ser cumprida, você tem que definir esse plano de ação. E no que você está montando esse plano, você já está resolvendo um monte de problemas. Já sei quem vai fazer, preciso desses recursos, o tempo é esse, vai ser feito naquele local. Você já resolveu um monte de coisa, você documenta isso. Repare que as organizações é muito comum você define seu plano de ação, faz o 5W2H, você define aquilo e passa à frente. E você tem vários planos de ação. Você vai pegar aquela matriz Booth, então a matriz Eisenhower, e organizar o que você tem que fazer. E aí você consegue executar o trabalho. A gestão esse papo que ele está tendo aqui de 1 hora, ele é uma disciplina nos projetos, nos processos, nos cursos de gestão de projetos, porque ele é extremamente importante. Tem reuniões, às vezes diárias, né? Principalmente nos métodos ágeis, né? Você tem reuniões diárias, onde você está o tempo todo discutindo tempo de execução e o que está sendo feito. Gestão do tempo é fundamental, é importante. E, por favor, só para encerrar, lembre-se de dedicar um tempo para você. Você é o seu principal projeto, então você tem que dar tempo para você, seu projeto. Tanto estudar quanto se divertir, ter lazer. E o ócio é autorizado, tá? Você pode tirar um horário da sua semana para você ficar sem fazer nada. Não é bom você ficar sem fazer nada? Na praia, na praça, em casa. Nada. Você está sentado em casa olhando para cima. Fantástico. Lembre-se disso. Você também requer tempo para você. Tá bom? E é isso. Tinha que falar, acho que está legal, né? Isso é interessante. Agora abre aqui para dúvidas. Se alguém tiver aí alguma pergunta, algum comentário aí ao professor, eu realmente eu sou bastante fascinado nesse tema, porque é algo realmente que, assim, obviamente que eu acho que a grande maioria das pessoas, mas é algo que me impacta muito. Por vezes, com a minha rotina, aqui a gente surge demandas que não estavam previstas, e aí a gente tem que realmente pontuar isso.
com relação a o que a gente deve priorizar. Às vezes surge uma demanda que ela surge repentina, mas ela não é tão importante quanto aquelas que estavam. Mas aí talvez a forma que ela surge de um momento como disse, repentina, às vezes a gente acaba tomando, no mínimo eu, às vezes eu acabo tomando ela como urgente, e às vezes ela não tem tanta importância. Então, fazer essa administração aí é algo que realmente criar esse critério, né, da importância, ele é bastante fundamental, vejo eu nessa questão de gestão de tempo. É saber, né? Eu acho que o grande mistério é isso também, você saber caracterizá-la, saber identificar, saber dar o critério adequado a ela. Não, é verdade. E vou dizer uma coisa: saber dizer não é importante, tá? Você, olha, não dá tempo de fazer, não sei fazer, né? Isso não é resistência, é você estar avisando, olha, eu tenho um comprometimento com o tempo. Por exemplo, já recebi tarefas aonde, tô fazendo uma tarefa, vem alguém e me dá outra tarefa. Então tá, quem vai fazer essa aqui? Que não dá para fazer as duas ao mesmo tempo. E aí? Você tem que colocar esse problema. Ah, te vira aí. Não, não é te vira aí, que você resiste, peraí. Eu não vou conseguir entregar os dois trabalhos no tempo, eu não vou conseguir entregar com a mesma qualidade os dois trabalhos, eu preciso de prazo. Ah, tudo bem. Então, de repente, se eu te der um recurso a mais, de repente, uma pessoa a mais. Ah, pode ser. De repente, um recurso para ajudar. Sim, você precisa disso. Né? A, o tempo não para, ele é escasso. Né? Parece muito tempo, mas ele é escasso. E, como disse, você tem que dedicar tempo para você mesmo. Já vi muitos profissionais que, não, eu resolvo. Aí está de madrugada o cara trabalhando lá para chegar no dia seguinte e entregar. Bacana. Primeiramente, você deixando as pessoas mal acostumadas, né? Que, qualquer coisa você dá para ele e se resolve. Vai trabalhar à noite, leva o computador para casa, não sei o quê. Bacana. Então já deixou mal acostumado. Questão que você está se maltratando. Quando você vê, você está com uma estafa, como uma colega aqui está falando, você está com burnout, você está desesperado. E aí, o que vai acontecer? Por aí. O que eu falo, uma situação de emergência, um eventual, ok, tá? É uma necessidade, né? Outra coisa, eu como gestor, quando tinha umas coisas malucas, eu tinha que fazer a gestão por exemplo. Então, assim, eu ficava lá, e de repente eu ia fazer. Teve gente que fazia, eu estou fazendo negócio. Você vai fazer sozinho? Vou. Então eu vou ficar com você. Não, você não precisa ficar. Não, vou ficar com você. Tá bom. E a pessoa faz. Isso é bacana, né? Você ajudar os outros, desde que você não se atrapalhe, é positivo, tá? Já ajudei pessoas, tentei ajudar. Não, o Ronaldo me ajudou. Isso é importante. Claro, são escolhas, são situações. Mas é legal quando você contribui para alguma coisa ser realizada como deve. Porque, lembre-se, uma das formas de você multiplicar o tempo é exatamente você multiplicar as cabeças das pessoas. Né? E isso é importante. Ainda mais com a situação solidária. Né? Exatamente, mas é isso. Eu acho que a gente também não tornar rotina isso, tanto da questão das horas extras, do você aceitar mais do que você consegue, às vezes simplesmente para talvez buscar, sei lá, como posso dizer, mas não digo nem bem uma valorização, mas olha, mostrar que, olha, não, eu consigo, mas ao mesmo tempo você está só realmente se desgastando e aí pode ser que é isso. Hoje eu pego um trabalho a mais, amanhã eu pego outro trabalho a mais e quando eu vou ver lá na frente, eu não vou ter às vezes uma condição, às vezes nem de saúde mental, nem de saúde física, para estar entregando também o mesmo nível de qualidade, o qual eu até mesmo já aparentei. Porque é isso, às vezes eu estou fazendo aquele trabalho no off, mostrando uma qualidade, mas porque está sendo no off. E aí vai ter um momento que aquilo ali vai se tornar uma bola de neve que eu não vou conseguir mais entregar daquela mesma maneira, porque eu já estou todo com a cabeça tão cheia, com tantas questões para resolver e não consegue desenvolver. Isso, infelizmente, ocorre com certa frequência, principalmente no âmbito corporativo. Sim. E tem que lembrar que você tem aquelas atividades da rotina. Né? Tem um livro já antigo do Vicente Falcone, que é um especialista em qualidade, tem uma consultoria lá em Minas Gerais, chamado Gestão da Rotina. Ele é bem interessante.
já está antigo, tem muito, já trabalhei até atualizações de sistemas tecnológicos, mas ele chama muita atenção para essa questão do tempo. A gestão do tempo é muito importante. Guardando tempo para você também. E essa situação de que você não pode pegar uma coisa e deixar de fazer outras. Só, o resto eu faço depois. Não, você pode fazer as outras coisas depois. Você tem que analisar isso, tem que ter esse controle. Tá? Falei, por exemplo, se pega várias áreas, engenharia, tecnologia, finanças, direito, essa turma faz a sua programação de trabalho e normalmente submete aos diretores a aprovação, por quê? Porque você pode estar falando ali, depende de valores, recursos da organização que podem ser prejudicados se você escolheu o critério. Então, o critério tem que ser valorizado, então isso tem que ser olhado. Eu já participei de várias reuniões de diretoria, empresas grandes, onde o pessoal fazia reunião para mostrar a programação. A nossa programação de trabalhos é essa, onde o pessoal pergunta por que isso é assim, por que isso é assado. E você tem que justificar cada uma das alocações. Isso veio primeiro por quê? Né? Isso é importante. Isso vale. Eram grandes projetos para a diretoria, mas vai ter o seu dia a dia, para a sua rotina diária. Você tem que acabar o básico que você tem que fazer. De repente você fala, não, esse relatório eu tenho que emitir todo dia até as 10 horas da manhã, porque a outra área trabalha com ele a partir das 11. Então, se você atrasou isso, você atrasou outra área. Assim, e essa é uma coisa interessante, você tem que parar para pensar nos impactos em outras áreas. Né? E se outras áreas atrasam você, aí é importante você deixar claro para quem direito, avisar a sua supervisão, a sua gestão, olha, não estou conseguindo, vou ter um atraso porque a outra área não está entregando. Isso não culpa para você a culpa, é uma realidade. Tá? Mas a verdade é, as organizações, os trabalhos são muito integrados, entremeados. Então, quando você faz um atraso aqui, isso causa impactos em outras áreas. Né? Um atraso seu pode impactar outra área, que vai impactar uma terceira, uma quarta, uma quinta área. Então é importante ter essa preocupação. Né? Não estou dizendo assim, então vou ter que antecipar tudo que outra área pode errar. Não, você tem que ter tudo programado e, eventualmente, com folgas, é importante ter o que o pessoal chama de um pulmão, né, um balão de oxigênio, um tempinho ali para colocar, né, uma folga, e se essa folga for cumprida, foi comida, porque você, infelizmente, houve um atraso de outra área, você tem que documentar, houve um atraso de outra área. Faz parte. Então, assim, as coisas nem sempre dependem de você, mas o que depende de você tem que estar organizado. Perfeito, perfeito. Aqui assim, é algo que realmente acontece bastante, acho que em todos os cantos, e é fundamental a gente, como você falou também, a gente dar a nossa posição, porque eu acho que às vezes também as pessoas, elas, por receio, não sei, realmente tem alguns outros aspectos, alguns outros motivos delas não se posicionarem, aí, ou acabam acumulando, ou acabam não notificando, e o que pode gerar tanto atrasos quanto também não só atrasos, mas falhas nesses processos. Eu acho que é fundamental ter também essa clareza frente aí ao que a gente tem ali de processo, tanto na rotina, de demandas. Isso é uma coisa interessante. Tem coisas na rotina e coisas que não são rotineiras. As coisas não são rotineiras, porque parecem urgentes, tem que ser feito, para ajudar alguma coisa. E aí você fala, mas aquilo que é rotina tem que ser feito. Então, você diz assim, eu tenho como você começou o dia e não sabe o que virá pela frente, é interessante você já liberar aquelas coisas que são meio inadiáveis na sua rotina. É o relatório que a outra área tem que fazer, que tem que ser mudado para outra área, é aquela análise prioritária. Resolve logo as coisas. Né? Aquele negócio do primeiro as coisas primeiro, do Stephen Covey, que é um livro até interessante mesmo para se ver. Ele tem lá os 7 hábitos das pessoas inteligentes, uma delas é gestão de pessoas. E ele ainda fez um livro, gestão de tempo. E ainda fez um livro só sobre a primeira coisa primeiro, onde você está falando o tempo todo de gestão de tempo e prioridade. Que são coisas importantes, eu tenho que priorizar o que eu vou fazer. Isso um sucesso, best-sellers mundiais na época. Então, assim, a primeira coisa primeiro é que você faz o mais importante. Então, critério é muito importante. Você fica, na sua rotina tem coisas que são muito importantes, dá para fazer agora, você faz logo. Se acontecer alguma coisa, pode vir uma demanda, pode faltar luz, a rede de dados pode falhar. Você passou mal, aquele negócio que você comeu ontem não foi legal, comecei a passar mal. Então você tem que se resolver o que você tem que fazer logo. Prioriza.
E aí deixa aquelas coisas para mais tarde. Ah, não dá para priorizar porque o negócio vem à tarde. Legal. O que dá para antecipar coisas, então antecipa. O que você puder antecipar sempre é bom. Outra coisa que costuma se falar muito é sobre pequenos detalhes. De repente você começa pequenas coisinhas. Tem gente que fala assim, não, eu começo de manhã liberando pequenas coisinhas. Né? Legal. Aquele negócio veio primeiro, não sei o que lá. Ok, estabelece um prazo para essas pequenas coisinhas. Na primeira hora faço isso, então. Primeira hora faz as primeiras coisinhas. Tem coisinha que sobrou, a hora acabou, você deixa para depois. Tá? Porque aí vem aquelas coisas que são prioritárias. Organização de tempo é tudo. Aí você fala, como? Mas aquela pessoa resolve tanta coisa porque ela organiza o tempo dela. Antecipa atividades. Né? A antecipação de atividades é uma forma de você se precaver de atrasos de outras pessoas, de terceiros, que podem afetar outras atividades suas. Né? Ou até garantir que você vai. De repente é uma coisa para entregar às 4 horas da tarde. Estou com uma folga agora, às 11 horas da manhã, eu resolvo agora. Eu posso até esperar para entregar às 4 horas da tarde, mas já está resolvido. Isso é muito importante. Tá? Aproveita o tempo. Né? Se não, depende, quando vê, atrasou, você está fazendo hora extra, levou o trabalho para casa e vai embora, seu lazer vai embora, só aquele tempo que é necessário você descansar. Tá? E você está tenso. Você tem uma ideia, tem estudiosos que dizem o seguinte, você se tirou um mês de férias. A primeira semana de férias você ainda está relaxando. As suas férias, você relaxado, começa a partir da segunda semana. Olha que interessante. Né? Reparou que hoje em dia isso até mudou, mas normalmente o pessoal fala, você tem que tirar no mínimo 10 dias de férias. Porque os primeiros 5 dias você relaxa, os outros 5 são só férias mesmo. Está relaxando. Você está em casa, você está trabalhando na sua mente ainda, você está pensando. Então, o que você puder relaxar, melhor. Ah, eu gosto de jogar videogame, eu gosto de ir no show. Bacana, vai no show, vai no futebol, né? Vai tomar uma cerveja na esquina. Relaxa. É a higiene mental. E às vezes no meio do nada aparece uma solução, porque sua mente continua trabalhando, tá? Você está relaxando, mas lá no fundo a sua mente ainda está pensando naquele problema que ficou pendente. Inclusive, parece uma ideia. Essa questão das férias eu desconhecia. Eu confesso que eu costumo até tirar menos prazo para não É perder muito tanto. bom. Tem estudos que falam sobre isso. Pelo menos mais de uma semana de férias é bom. Primeira semana você ainda está relaxando. Então, se você tirou uma semana e voltou, você não relaxou. Você relaxou um pouco, mas você não relaxou totalmente. Sério. Esse mesmo. É um motivo de você, antigamente, você ter 10 dias de férias, você pode dividir em 2 vezes, sendo que o mínimo era 10 dias de férias. Agora você pode dividir em 3 vezes. Mudou isso, deu uma flexibilização. Mas tem organização que, não, você vai tirando férias fazendo um dia por semana, então, tipo, quando naqueles dias enforcados lá no feriadão. Na verdade, eu quero não te ajudando, não. Bacana, resolveu o problema do feriadão, mas. Ou joga no banco de horas, já tem um esquema de banco de horas. Mas, assim, é complicado, você precisa descansar, sim. Perfeito. E quanto mais velho, mais tempo você precisa desse descanso. Sério, você tem estudos médicos que falam isso. Eu espero que todos tenham aproveitado aí o tempo que a gente teve aí dessa live. Então, acho que, no mínimo, para mim, foi muito proveitoso a gente poder falar e também ter exemplos aí de ferramentas que vão nos ajudar a realizar essa gerência do nosso tempo, essa gestão do nosso tempo e, obviamente, otimizar nossos processos, otimizar nossas atividades, dar qualidade também aí, não só ao nosso trabalho, obviamente, como você falou, mas também à nossa vida pessoal. Tirar tempo para a gente, eu acho que um dos pontos também fundamentais e tenho certeza que quem tirou um tempo aí para poder estar nos acompanhando hoje saiu aí com uma bagagem muito boa, muito interessante e com conhecimentos para poder aplicar que vão otimizar a vida. Digo O melhor ensinamento que eu espero que saia daqui é uma pergunta simples. Você dedica tempo suficiente para você mesmo? Essa pergunta é boa. o que exatamente eu me perguntei aí ao longo do nosso papo. Não só se eu dedico tempo, mas como que eu vou fazer também equilibrar isso para se dedicar esse tempo É. para mim.
que é realmente algo que como a gente já iniciou, tanto eu quanto você falou, é algo que é escasso, mas é necessário pontuar isso e gerenciar até como a gente vai ter o tempo para ser. É. Não, isso é complicado. Semana passada eu vi muito rapidamente uma reportagem que falava uma coisa interessante, que muitos homens, ou muitas pessoas, ou mulheres, aí muitas vezes ficam um tempão no banheiro, não é para ter um momento de relaxamento. De repente tem uma família grande, filho andando, o cônjuge lá reclamando, não sei o quê. Então, de repente, o cara vai pro banheiro e tem um momento de paz. Relaxa. Olha que coisa interessante, né? Alguém fez uma estatística disso. Tem algumas horas, ele levantou lá algumas horas, não lembro agora exatamente, uma quantidade de horas por mês que as pessoas tiram para isso, para ficar no banheiro relaxando. Quando não está fazendo nada, está sentado lá. Apenas muitas vezes no celular, obviamente, né? Só tirando, mas tirando para si, que é importante. Deixa eu parar assim, você está quieto, assim, você está só relaxando. Falei, às vezes o ócio é simplesmente você ficar quieto, sem fazer nada, sem pensar, isso é muito importante. Hoje em dia, realmente, Instagram te deixa, né, com muita coisa, TikTok, você fica vendo 200 coisas, você dá uma viajada. Agora, cuidado para não usar essas ferramentas no horário de trabalho, tá? Esse é um dos grandes problemas que você tem hoje em dia, que muita gente está no horário de trabalho viajando lá no. Pode estar vendo alguma coisa no Instagram, vendo um filme, até vendo, de repente, alguma mensagem religiosa. Música ok, que dá para você trabalhar com música, mas outras coisas requerem atenção. E quando você vê, você não está trabalhando, isso é um problema. Isso é outro daquelas armadilhas que consomem o tempo. Exatamente. E aí, gostaria de agradecer, professor, aí, por esse nosso bate-papo, Eu te agradeço a oportunidade. nosso convite, a disponibilidade também. Foi um papo muito interessante. Creio que quem nos acompanhou e quem vai nos acompanhar também, que essa live ela vai ficar gravada, gente. Então, quem quiser ouvir novamente os conselhos do professor, tudo que ele trouxe aí para a gente, é só acessar aí o perfil da Assist. E, novamente, agradecê-lo. Deixo também aberto aí a oportunidade de novas palestras. A gente está falando de diversos assuntos. É sempre muito bom trazer é, esses assuntos para os nossos associados e também para quem nos acompanha. Então tá, eu queria agradecer então a atenção de todos, espero ter contribuído para vocês. É uma coisa importante, a gestão do tempo, lembre-se disso. E separar bem o que você vai fazer. Cuidado com esses ladrões do tempo. Né? A gente fala, até às vezes, só para encerrar, às vezes você. Não, mas o meu tempo é que eu quer um exercício? Para pensar tudo que você faz durante o dia. Tem vezes que teve tempo que você foi ao banheiro, claro, você tem que ir. O seu chefe chamou, claro, você tem que ir. Você ligou a sogra, você tem que atender, né? Ela não vai dizer, não. A tua mulher até você consegue falar, não, depois eu te ligo. A sogra esquece, né? Então, assim, brincadeira. Mas você ligou alguém, um parente seu, você vai atender. Um colega, alguém te traz uma dúvida, né? Um colega traz uma dúvida. Se você somar esse tempo todo, é um tempo enorme que você gasta, tá? Muita gente, para efeito de cálculo de tempo útil, às vezes coloca o seguinte: de 8 horas de trabalho, você calcula 6 horas. Uma vez um executivo quase me bateu. Mas como assim? Meu pessoal tem que trabalhar 8 horas. Assim, não, seu pessoal tem que ir ao banheiro, tem que levantar para tomar um cafezinho, que essa parada para o café, ela relaxa, flui melhor, as ideias, aumenta a produtividade, tem estatísticas sobre isso. Você chama a sua equipe para conversar alguma coisa, o RH chamou, tem um colega que veio trazer uma dúvida, atendeu, ligou um telefone de alguma coisa que ele tinha que responder para a família, para alguma coisa. Né? Tem um atraso que ele esperou, porque veio outra área, atrasou. Quando se somar, se bobear, o cara ficou mais de 2 horas realizando atividades que não são do trabalho dele. Isso é normal. O cara me olhou para minha cara assim, sério. Faz você com o seu horário. Realmente, muita gente me liga, muita coisa. Exatamente. São ladrões do tempo, são coisas que prejudicam o tempo de trabalho. E acaba sobrando para mais tarde. E isso é um problema. Por isso que a organização é importante. Você deixar tempos até para essas coisas são necessários. Então é isso. Eu queria agradecer de novo.
Muito obrigado, vi que é legal falar sobre isso. Estou abusando do tempo, inclusive, né? Estou com 1h20 falando, mas eu espero que essa 1h20 ajude você a economizar horas e horas, né, de esforço, de trabalho, simplesmente organizando melhor a sua agenda. Com certeza. Obrigado aí quem acompanhou a gente. Novamente, reforço essa live, ela vai ficar salva aqui tanto no nosso Instagram, mas também vai para o YouTube. E até a próxima, até o próximo Clube do Conhecimento, gente. Até mais. Tchau, Até tchau. mais. Obrigado.